o Tribunal Regional Federal da 4ª Região marcou para o dia 24 de janeiro o julgamento da ação contra o presidente Lula. Em meio a isso, o presidente Michel Temer deve deixar para o ano que vem a votação da reforma da Previdência. Para saber como essas duas medidas vão se refletir nas eleições, vamos conversar com o cientista político e professor de Relações Internacionais da Unicinos, Bruno Lima Rocha. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Bives. Você de casa pode participar da nossa conversa pelo WhatsApp 99588-2374, 99588-2374. Coloque na sua agenda aí Ubra TV e participe do programa via mensagem de texto. Bom, vamos começar com essa. Tanta coisa acontecendo, né? Tanta coisa. Eu vou começar pela mais leve, ou não. Né? A gente tem um cenário político... A gente está falando só dos presidenciáveis, né, por enquanto. O presidente Michel Temer, que já disse que não vai se reeleger, né, não vai tentar a reeleição, e o presidente Lula. Mas a gente tem também as questões com os governadores, com os deputados. Tem muita gente ainda na justiça para ver se a campanha vai ou não vai. E novidades como Ronaldinho Gaúcho. Aquilo que a gente já discutia no cenário eleitoral passado, de que depois, por exemplo, do que apareceu no Congresso Nacional durante a votação do impeachment da presidente Dilma, se isso não encorajaria novos aventureiros na política. Sim. E a gente está vendo hoje notícias como Ronaldinho Gaúcho, candidato ao possível ou provável candidato ao Senado. Essa vai ser uma tendência que a gente pode ver para os outros cargos, não na presidência, ou até mesmo na presidência, como o midiático Dr. Ray? Bom, Bives, eu entendo que sim, vou tentar me explicar o porquê. O próprio deputado Jair Bolsonaro ele não é um novato na política, né? Ele deve estar no seu 6º ou 7º mandato, ele está em Brasília desde os anos 90, em Brasília. Sim. Só que Minas é o 2º maior colégio eleitoral do Brasil. E Minas tem um antecedente de fazer uma eleição meio clubística. Por exemplo, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, ex-presidente do Atlético. Ainda que Ronaldinho não venha a ser eleito, não creio nisso, não para o Senado, né? Ele é excelente puxador de votos. Entendi. Entende? Então, vai aumentar uma espécie de viralização na internet de uma candidatura que é toda ela baseada em cima de preconceitos e situações que beiram um absurdo, que é de Bolsonaro, com alguém que não tem nenhuma trajetória no mundo da política, mas nenhuma. Quer dizer assim, tá falando isso porque ele é jogador de futebol, isso é preconceito. Não. Por exemplo, se ele fosse o Reinaldo, centroavante do Atlético Mineiro, que tem uma trajetória política, compreensível. Se ele fosse o Sócrates, é compreensível. Se ele fosse o Vladimir, lateral do Corinthians, agora, ele nunca se envolveu com nada além da sua vida privada e os seus excessos. Então, é quase que uma caricatura de uma candidatura proto-fascista como a do Bolsonaro, com alguém que viveu de excessos e badalações a sua vida inteira. Sim. E geralmente a gente imagina uma trajetória política, começando Claro. Como vereador ou até mesmo deputado estadual, mas já ao Senado, isso é que chama a atenção, e é bom o professor deu uma dica muito boa, a gente lembrar do sistema eleitoral, essa coisa de puxar votos. Às vezes uma candidatura não tem o objetivo final de eleger o candidato, Com certeza. sim de trabalhar a legenda. Você imagina alguém como o Bolsonaro, que não tem papas na língua e vai estar ainda como deputado licenciado com um grau de imunidade da campanha, fazendo um comício na Praça 7 ou em qualquer espaço público de Belo Horizonte. E não precisa ser só a legenda, é só o destaque da campanha mesmo. Exatamente. Sim. Agora, é importante colocar uma situação. Não é porque a pessoa é novata que vai ser uma aventureira, mas, em geral, um ambiente político ruim abre margem para aventureiros. Sim. E tampouco oligarquias políticas consolidadas levam a alguma coisa. Vide, por exemplo, o mais recente ministro do governo Temer, o deputado Carlos Marum, que é o homem que foi o mais leal a Eduardo Cunha. Eu não vou adjetivar, não vou entrar nessa condição folclórica da última dancinha dele, do Benito de Paula, etc. Mas o relevante é que foi o homem mais fiel a Eduardo Cunha. E é o que organiza a tropa de choque do governo Temer no Congresso. Sim. Ou seja, as oligarquias políticas não produzem, aspas, a boa política. A boa política, aspas, seria o quê? A defesa do bem comum através de um bom governo. Aí vamos discutir o que é bem comum e bom governo. Com certeza o arrivismo ou um oligarca que se autorrepresenta não atinge esse objetivo. Sim. Só para fechar o raciocínio, agora falando da presidência, imagino, por exemplo, uma candidatura como o Dr. Ray. Esse sim não tem trajetória política nenhuma, inclusive no Brasil, se a gente for pensar. Né? Não tem. Infelizmente, a América Latina já produziu aberrações assim. O presidente da Bolívia, aliás, governou a Bolívia 2 vezes, Santi de Losada, vulgo Goni, que foi derrubado em 2003 porque vendeu gás a preço inferior
pelo porto chileno, ele falava um castelhano com um sotaque estadunidense. Sim. E foi presidente da Bolívia. A Bolívia é um país de maioria indígena. A Bolívia hoje tem uma constituição que ela é plurinacional. Então, essas aberrações são típicas de países como o nosso, onde o andar de cima, essa mescla de oligarquia política, empresarial, financeira, faz sua fortuna e estabelece seu poder no nosso território, tá? Ou na América Latina. Sim. Mas se projeta ideologicamente para o norte do planeta. Bom, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou nessa quinta-feira que vai colocar a reforma da Previdência em votação no plenário só em fevereiro. A data inicial seria 19 de fevereiro. Que análise podemos fazer desse adiamento? Não tem como, eu estou tentando imaginar como é que se consegue votos, porque eles não estão conseguindo votos há muito tempo. O que pode mudar até fevereiro? Uma ceia de Natal entre todos eles pode mudar isso? Vamos entender. Agora, pisando em ovos e já entendendo que é um tema muito delicado, que eu vou falar delicado demais. Tá? Esse governo federal, ele negocia tudo que a caneta do Poder Executivo permite. Eu não vou falar em TV aberta que é uma ilegalidade, mas está no limite da negociação. Alocação de emendas, ou a emenda já está previamente alocada, antecipar a liberação, postos, cargos, projetos-lei que favorecem setores. Eu não sei se tem mais muita margem para negociar. Tá? Esse é um dado. O outro, Temer é muito hábil na política, isso não é um elogio normativo, não é um elogio virtuoso, é um elogio de um operador da política. Sim. Então, essa relação com os prefeitos é muito inteligente, porque ele meio que joga a isca para as prefeituras e todo mundo sabe que o prefeito se engrandece no eleitoral, porque ele fecha a palanque e ele faz acordo de dobradinha. Até porque é um ano que eles conseguem arrancar mais emendas para obras de estrutura nos seus municípios. Tá bem? Só que o que não tem que ser falado, que a condição de fundo é a seguinte: a reforma da Previdência, não é reforma, ela é aumentar o papel da Previdência privada, ela é uma retirada de direitos, tudo que poderia ter sido feito já foi feito até 2013, já tem teto salarial para servidor público, já tem previsão de teto até para juiz para 2030, é um espaço de fazer uma operação meio chilena, onde a Previdência Pública não existe mais, e está todo o Chile pendurado na Previdência Privada. Só que a Previdência Privada é o seguinte: eu vou lá e boto R$1 por dia, tá? Parei de trabalhar, eu vivo daquele real. Aquele real é o seu rendimento. Quando ele acabar, acabou. E a conta vai para a família do idoso. Sim. Essa que é a condição que eu estou entendendo. Ou seja, quando eu falo o mercado está nervoso, que diabo de mercado é isso? São os operadores financeiros, os grandes bancos, os grandes especuladores e aqueles que vão aumentar o grau de intermediação do dinheiro. Sim. Especificamente os fundos de previdência privada e os fundos de previdência privada que não são vinculados a categorias, como, por exemplo, aqueles clássicos, Previ, Funcef, Petros, aqueles que são do varejo. E quem faz varejo são os bancos. Bom, agora, tu disseste ali que o governo não tem mais de onde tirar, literalmente. Se a gente for pensar, meter a mão no bolso para fazer a coisa funcionar, o toma lá da cá, o governo saiu bastante fragilizado de várias votações, não só essa, que nem aconteceu. Como é que o Planalto... Aqui a gente tem a pergunta, se o Planalto consegue votos suficientes para a reforma, mas já estou pensando se o Planalto consegue votos suficientes ou consegue um marasmo político, uma paz política para governar o restante do seu governo. Ainda tem um ano. Eu entendo que o país passou por um momento limite, tá? Momento limite, agora me foge a data, foi quando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, solicitou e foi atendido com decreto de garantia de lei e ordem, na votação da reforma trabalhista na Câmara ainda, se não me equivoco, tá? E de lá para cá, a tensão social ela vem diminuindo no campo da política e a conta vem chegando onde sempre chegou nesse país, né? Chega na Viela, na Marquise, na Sinaleira e no crime. Tu diminui as políticas públicas, encolheram 80% em menos de 2 anos, a conta chega na ponta da sociedade. Então, para esse nível de pauperização que está vivendo agora, de 6 milhões de desempregados, o país está muito estável. Não quer dizer que esteja bem, está estável. Sim. Então, eu não vejo uma instabilidade maior, visto que as 2 tentativas de abrir investigação contra o presidente já viraram pizza, não deu nada, e a tendência agora é uma tentativa de garantir o pleito. O que vai ser instável, ou melhor, o que pode vir a ser instável para o pleito é uma mudança de regras. Como, por exemplo, uma medida de gaveta, de colocar em cima da mesa alguma reforma institucional de semipresidencialismo ou semiparlamentarismo. Onde, por exemplo, o Congresso pode destituir ministro. Ou pode aumentar os poderes de veto sobre o poder executivo eleito. Sim. E
aí acabou o jogo, né? É perda da graça. Aí é checkmate. O Congresso se autorrepresenta, representa esse 1% acima da pirâmide, os 1 mais os 12% estão ali, representa quem os financia de forma direta ou indireta e a população fica a ver navios. Sim. Você aí de casa deve estar interessado no assunto, especialmente com a próxima pergunta. Você pode participar pelo 99588-2374, 99588-2374. Eu quero falar da reforma da Previdência, para a gente fechar um pouco dessa questão governo Temer. Essa relação entre Temer e Congresso, o texto já veio, já voltou, eles chamam agora de uma reforma mais amena, enfim. Dá para imaginar que esse texto pode ser mexido, ela pode ser mais flexível ainda para tentar passar? Sim, eu só queria retirar alguns eufemismos na minha modesta opinião, tá? Isso chama-se reforma, tá? Mas isso é uma destruição da previdência pública brasileira. Não tem a menor dúvida disso. É a incapacidade da previdência pública conseguir manter o aposentado que trabalhou um período enorme para poder viver com algum grau de tranquilidade. Agora é a hora do tomar lá da cá. Quem tem condições de negociação vai partir para cima, vai tentar a equiparação, por exemplo. Quer ver uma categoria que saiu muito prejudicada? A dos servidores dos organismos policiais, por exemplo. Vão tentar equiparar com as Forças Armadas, não vão conseguir. Mas algum grau de diferenciação vão pegar. Quem vai realmente pagar literalmente o pato da reforma da Previdência, botei aspas na reforma, é a maioria do trabalhador privado. Os trabalhadores do setor vão pagar muito caro por isso, pelo tempo de trabalho e que vão ter que contribuir para poder se aposentar, e o grosso do serviço público, que é chamado de privilegiado, que é uma situação absurda. Quem sabe muito bem que a maior parte do orçamento público federal, em termos de salário, não vai para o servidor público que está na ponta atendendo. Vai para o estamento togado, magistrados, procuradores, tem as Forças Armadas, tem a elite política, realmente tem, e o orçamento da União, né, que é quase metade do PIB do Brasil, ele é torrado quase 22% com o giro da dívida, fora do Brasil tem 28% do PIB brasileiro está guardado em paraíso fiscal e 30% está na caneta da Fazenda através da DRU, que faz o que quiser com a Constituição. Ainda tem essa PEC do ano passado, o teto dos gastos, ou seja, a margem de manobra para governar com fins sociais é muito pequena. É aquilo que a gente vai chamar em ciência política de um liberalismo sem véus, é um liberalismo explícito. Sim. Vamos agora, nesse tempo final, falar sobre o ex-presidente Lula. Como a gente já tinha noticiado, dia 24 de janeiro, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né, vai julgar o pedido do ex-presidente. Né? E aí eu pergunto, que impacto o resultado desse julgamento terá nas eleições? A gente teve especialistas em direito constitucional e direito eleitoral aqui, para falar, explicar o que pode, o que não pode, e a gente chegou à conclusão de que muita coisa pode acontecer, mesmo se ele for condenado ou não. Esse, na minha opinião, é o maior fator de instabilidade política do Brasil 2018. Tá? Eu adoraria te falar, não, o maior fator de instabilidade desse governo pós-impeachment sem causa jurídica, esse governo via um golpe parlamentar, é a pressão social, o movimento popular, mas eu estaria mentindo. Hoje, o maior fator de instabilidade é que o ex-presidente Lula é favorito. Se a eleição fosse hoje, estaria no segundo turno quase eleito em primeiro. Talvez coloque um preposto, um candidato de sua indicação e fazendo uma costura de segundo turno é o favorito também, ele ou ela. Então está tudo em aberto. A gente vai entrar no ano eleitoral com o favorito, não sabendo se poderá concorrer ou não. E digo mais, talvez até o segundo colocado hoje em apreciações por internet seria o deputado Jair Bolsonaro, também não se sabe se poderá concorrer porque tem medidas jurídicas contra ele também. Mas deixar o Bolsonaro de lado. O que acontece? O Lula reorganiza a eleição de 2018. Ele pode ser aquele que polariza com alguém à sua esquerda, polariza com alguém à sua direita, e ainda que o senso comum o veja como alguém que concorre por esquerda, Lula é um homem de centro ou centro-esquerda. Ele talvez seja o grande fiador de um futuro pacto nacional. Não estou dizendo que eu concorde com o pacto nacional, mas como analista eu vejo, só ele finha o pacto nacional. Sim. Perdão, eu vou nessa pergunta do Antônio, que mandou aqui pra gente pelo 99588-2374. Seja bem-vindo, Antônio. Ele diz o seguinte, será que realmente foi uma boa escolha trocar a Dilma pelo Temer? Vamos lembrar que a chapa foi formada assim, com PT e PMDB. Hoje, caso haja condenação do Lula e ele realmente não possa ou concorrer ou até mesmo assumir, há tempo viável, aí no caso dele não, agora vamos pro raciocínio, caso ele concorra, tá? Ou ele não possa concorrer. Vamos deixar de fora a hipótese que ele ganhe e não possa assumir. Sim.
Há tempo para o PT ter um plano B? Ali a gente ouviu o nome da Dilma. Hoje teria outro nome para a gente pensar, porque eles se revezaram. Foi Lula, Dilma. Dilma não volta. Essa é a bala de prata, Bibs. Todo mundo que opera na política como organizador ou como analista gostaria de saber se o PT tem um plano B. E ninguém sabe. Eu só queria responder rapidamente para o telespectador. Não foi uma escolha. A gente troca um presidente ou uma presidenta através da medida jurídica. A razão jurídica do impeachment ela foi pífia. E aí a Câmara e o Senado votaram pelo conjunto da obra. Por isso que a gente chama de golpe, porque foi um voto de base parlamentarista. Só que não mudou o sistema de governo no Brasil ainda, que eu saiba. Então não foi uma escolha. Foi um golpe parlamentar, onde dá uma retirada da presidenta e a colocação do seu vice por uma causa jurídica que é pífia. É isso que tem que ser colocado. As consequências foram desastrosas? Tenebrosas. Em todos os sentidos, tenebrosas. Para fechar no minuto final, depois de tudo que a gente conversou, tudo que a gente ainda não sabe pode esperar, uma das preocupações que eu tenho é, independente seja Lula, Bolsonaro, ou até mesmo o Dr. Ray, enfim, para governar o Brasil, depois de tudo que aconteceu de 2014 para cá, eu fico pensando como se governa o Brasil na medida em que, por exemplo, tem que ter o Congresso do lado, senão não adianta. A maioria dos votos não resolve. Eu vou falar aqui o que eu escrevi hoje. A única forma de governar com o mínimo de lealdade a um programa de campanha que quer garantir direitos sociais é fazer um enorme esforço revogatório para revogar as medidas antipopulares que foram tiradas pelo governo ilegítimo. Não tenho a menor dúvida disso. Se vai se conseguir ou não é outra questão. Fora isso, governar o Brasil, Michel Temer consegue governar com maestria. Governa o Brasil para o andar de cima e faz esse enorme enxugamento de políticas públicas e tenta ter uma relação direta com a chamada maioria silenciosa por aqueles que foram para a rua em nome da moralidade. Eu não ouvi mais panela nenhuma desde que derrubaram o governo reeleito. Então, como se governa o Brasil sem uma pressão social? Desse jeito. Como se governa o Brasil com uma pressão social organizada e garantindo minimamente a lealdade que se prometeu em Palanque? Bom, aí a gente precisa de ter realmente... A gente tem que entender que a política não é um mar de rosas. E a política não é tranquilidade. Não pode ser. Bom, professor Bruno, seja sempre bem-vindo e ainda vamos nos encontrar em 2018 para discutir muitas coisas, tamanhas incertezas que a gente tem. Certeza, obrigado. Seja sempre bem-vindo.